Primeiramente, quero agradecer a presença dos meus colegas padres que aqui estão, todos conhecidos de vocês, Padre Amadeu Balestrin, cônego Alexander Melo Jäger, foi meu formador na teologia, durante todo o período da teologia, Padre Hilário Barbieri, também que vocês conhecem, e o Padre Neymar de Marco, que também esteve com vocês durante a novena. Eu não pude estar aqui durante os 9 dias. Eu estava pregando 2 retiros para os nossos seminaristas de filosofia e depois para os nossos seminaristas de teologia. Aliás, diga-se de passagem, a maioria deles está servindo nesta Santa Missa. Mas eu soube que foi um período de muitas graças. As novenas despertaram um maior amor à Eucaristia. E era isto realmente que nós queríamos ao propor esse tema, pedindo que Maria nos ajudasse a estarmos mais unidos a nosso Senhor, especialmente no santo sacramento da Eucaristia. Em nossa vida, nós precisamos sempre de muita força, precisamos de coragem, porque nós temos que enfrentar sempre muitas dificuldades, muitos obstáculos. Temos muitas vezes que conviver com essas dificuldades, que o digam especialmente aqueles nossos irmãos que padecem alguma enfermidade. Carregam em si a dor e o sofrimento, mas também unem a Cristo, que por nós morreu na cruz, depois de passar por muita dor, muita angústia e muito sofrimento também. Se nós retomamos a nossa vida desde o dia que começamos a ter mais consciência sobre quem nós somos, nós vamos perceber que Deus sempre esteve ao nosso lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Isto porque nós não somos chamados a carregar uma cruz diferente da do Cristo. Mas quando percebemos, estávamos carregando a mesma cruz. Não somos indiferentes à dor do Cristo e Ele não é indiferente ao nosso padecimento. E é justamente ali que nós purificamos cada vez mais a nossa alma, purificamos a nossa vida, para poder fazer esse encontro tão bonito que se dá de modo especial na Santíssima Eucaristia. Meus queridos, lembremos, são vários sacramentos. Recebemos várias graças de Deus. Mas na Eucaristia não recebemos várias graças como a maior de todas as graças. Nós recebemos o próprio Jesus Cristo. Ele se une a nós de modo muito íntimo no nosso coração. Não há graça maior para ser recebida quando nós comungamos. Por isso mesmo, para receber tamanha graça, devemos estar, acima de tudo, em estado de graça. Porque quando nós queremos colocar o que é bom dentro do que não está bom, nós acabamos muitas vezes estragando essa parte em nós. Devemos procurar de alma bastante pura a Jesus sacramentado. Devemos procurar a Jesus com muita humildade e Ele vai nos atender. Sabemos que muitas vezes Ele quer paz, nos diz o Evangelho de hoje. Mas também Ele se lembra que todos o procuram. E Ele não deixa de atender a cada um, segundo a necessidade de cada um. Ele muitas vezes não nos dá o que nós pedimos, é verdade. Mas Ele dá exatamente aquilo que nós precisamos. E nós não precisamos mais do que realmente esse grande encontro com Cristo, olhando para o coração de cada um de nós, e mais do que nós mesmos, sabendo daquilo que nós precisamos. Tenhamos fé,
tenhamos fé, porque ela é o princípio do grande milagre em nossa vida. Se nós recordamos dois grandes acontecimentos dos últimos séculos, nós perceberemos que esse milagre acontece em cada Santa Missa. E não precisa ser uma grande coisa especial, um grande dia de romaria. Mas aquela Santa Missa do nosso dia a dia, aquela nossa Santa Missa dominical. Lembramos do padre Lanciano que duvidou da consagração. E de repente, a hóstia e o vinho se transformaram no corpo e sangue do Senhor. Exames foram feitos, vários exames. E nos dizem que pertence a um pedaço de carne próximo ao coração, o miocárdio. Nos dizem que pertencem a um homem que viveu há muito tempo, mais ou menos na época de Jesus. Não dá para dizer que é de Jesus Cristo. Nós não temos o DNA dele. Nos dizem que é como se recém tivesse sido tirado do corpo. E de repente nós nos voltamos também para Buenos Aires. Não precisamos ir muito longe. E lá nós vamos descobrir que o nosso Papa mesmo pôde presenciar também um milagre eucarístico. Não pela dúvida do padre, mas pela profanação da Sagrada Eucaristia. Eis que o padre encontra ao fundo da igreja algumas hóstias, tomado um pouco de dúvida se elas eram consagradas ou saíram da sacristia, ele ainda prefere acreditar que foram consagradas e lá foram jogadas. Recorrendo ao seu bispo auxiliar, responsável pela área dele, quem que era? Bergoglio, futuro papa. Ele diz, guarde no sacrário com um pouco de água. Na verdade, é o processo que nós fazemos quando nós encontramos a Eucaristia profanada. E para surpresa desse padre, algum tempo depois, ele vai olhar e aquelas hóstias haviam se transformado em carne humana. Em carne humana. A essas alturas, Bergoglio já era o arcebispo de Buenos Aires. E exames foram feitos. E disse que era também carne próxima ao coração, também do miocárdio, do tempo mais ou menos de Jesus. E a mesma coisa, que é como se tivesse sido tirada a recém do corpo. Gente, essa é a recém que eu falo. Não é um dia. Não são várias horas. É no máximo 1 ou 2 horas. E eles resolveram fazer o paralelo, a comparação entre aquele pedaço de carne de Buenos Aires e o pedaço de carne de Lanciano. Nós estamos falando em mais de 1 século de distância entre um evento e outro. E os cientistas disseram que pertence à mesma pessoa. A mesma pessoa. Como não acreditar em Deus na Santíssima Eucaristia? Como não dobrar os nossos joelhos para o Deus que vem ao nosso encontro? Como não adorar o Deus que dá a vida por nós, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa mesquinhez, mesmo na nossa falta de fé, mesmo na nossa falta de esperança e de caridade também? De repente nós nos voltamos para um Deus que se preocupa conosco, muito mais do que aquelas pessoas que muitas vezes estão próximas a nós, porque este Deus, Ele não quis que fosse um único momento, mas que a cada Santa Missa nós repetíssemos aquele gesto incomensurável de nosso Senhor se entregando a cada um de nós. E quando nós comungamos, a hóstia que nós tomamos já não é mais farinha e nem água. É o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, nossa querida mãe, mãe de Deus, já nos apontava tanto para o seu filho e compreendia a duras lágrimas
o mistério daquilo que acontecia, e era com ela mesma. Desde as bodas de Caná, ela já se voltava para o seu filho como Deus. Nunca deixou de ser mãe, mas ela sempre adorou o seu filho, sabendo de sua divindade. Por isso ela sempre fez o seu filho passar à frente. Ela sempre nos apontou para ele. Nós conseguimos as graças quando rezamos a Nossa Senhora, porque ela pede e o filho concede. Ela sabe que o coração do filho é generoso, é bondoso, é o coração de um Deus. Por isso também o seu coração se volta em generosidade. Maria, ante a cruz, sofria como uma mãe sofre ao ver o seu filho morrer. Mas ela em nenhum momento pediu: meu filho desce da cruz. Meu filho não passe por isso. E eu digo a vocês, quem será como Maria? Eu tenho certeza que as mães procurariam arrancar os seus filhos da cruz. O pedido que Maria fazia naquela hora: meu filho, me deixa morrer contigo, porque o teu amor é tão grande, o teu amor é tão poderoso, o teu amor salva todas as pessoas, todos aqueles que se voltam para ela, para ele. Que Maria, ao se colocar aos pés do seu filho, sentia já que tudo também passaria por ela, pela sua intercessão, pelas suas lágrimas de dor e também de alegria. Porque fazer a vontade do Pai traz isso ao coração de todo discípulo. Por isso que a nossa proposta de tema nesta romaria foi para que nós nos uníssemos ao sofrimento de Cristo e não para que nós deixássemos de sofrer. Meus queridos, se a nossa vida é de cruz, eu vos digo, ela continuará sendo de cruz. E como o Cristo crucificado, que a gente abrace a cruz dele com todo o amor possível, porque nessa cruz nós encontramos vida. Aquele que já se entregou na quinta-feira santa e completou a sua paixão quando foi transpassado pela lança do soldado, já na cruz morto. E de lá, nos diz a Santa Igreja, jorrou com o sangue e a água todos os sacramentos de nossa igreja. Por isso, vamos, a partir desta romaria, ter uma atitude diferente para com nosso Senhor sacramentado. Vamos ter mais respeito, vamos ter mais piedade, vamos voltar realmente o nosso coração para o Senhor. Nós não comungamos porque todo mundo comunga. Nós comungamos porque nós unimos a nossa vida à vida do Cristo. Nós comungamos porque nós abraçamos a cruz de Cristo. Nós comungamos porque nós queremos carregar esta cruz com Cristo. Nós comungamos porque queremos ser santos e Deus nos concede, durante aquele momento da Sagrada Comunhão, a grande centelha de santidade que nós precisamos em nossa vida. Trabalhando com os meninos da teologia durante o retiro, eu sempre trago presente um padre que me inspira muito na questão da espiritualidade. E esse padre, ao escrever o livro que foi base do retiro, ele trouxe um exemplo muito bonito para nós entendermos o alcance da Eucaristia em nossa vida. Conta-nos que na presença de um padre, um santo, me foge agora o nome, uma senhora muito devota, muito católica, tomou a comunhão. Mas ela correu para casa, não se sabe por quê, não ficou para a bênção final.
E o padre imediatamente chamou 2 dos seus coroinhas, mandou que pegasse 2 castiçais no altar e acompanhassem aquela senhora até a casa dela. Porque ela tinha acabado de comungar e naquele momento, no momento que nós comungamos, também nos tornamos este mesmo sacrário de Cristo. Queridos, a Eucaristia transforma a nossa vida. Ela é a grande força que nós precisamos todo dia. Por isso, vamos suplicar a Nossa Senhora, com muita humildade, que conserve em nós este mesmo espírito, para quando nós nos aproximarmos do seu Filho. Logo mais, como é costume nesta romaria, não só a comunhão, teremos a bênção do Santíssimo. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos pedir a Cristo que nenhum sofrimento seja em vão em nossa vida, mas que tudo aquilo que nós passamos se volte para Ele. As mazelas do nosso dia a dia, tudo aquilo que nós temos que enfrentar por causa dos problemas que nos consomem, e também tudo aquilo que muitas vezes colocamos em dúvida, porque a gente permite a nossa fé esmorecer. Vamos rezar a Nossa Senhora. Maria, querida mãe, nós somos teus filhos, nós somos fracos. Muitas vezes nos falta a fé em nosso coração. Muitas vezes nos falta a caridade. E muitas vezes nós deixamos de ter esperança. Nós deixamos de lado o teu Cristo. Que hoje, neste dia abençoado, seja um dia diferente para as nossas vidas. Seja o dia em que começaremos a dar passos mais firmes, mais convictos ao encontro do teu Filho. Ajuda-nos em nossa fraqueza corporal também. Ajuda-nos em nossa doença, para que a gente possa, aproximando-se dele, encontrar o consolo que nós precisamos em nossa vida. Mas, acima de tudo, ajuda-nos a bem comungar, ó Mãe querida. Comungar com a humildade, com a ingenuidade até mesmo de uma criança, sem pecado, sem mancha, sem qualquer sentimento de egoísmo, de mesquinhez que nos afasta realmente dele. Faz-nos comungar com a verdade do nosso coração, com toda a nossa alma, para que nós possamos ser outros Cristos na vida daqueles que realmente precisam. Nossa Senhora, querida Mãe, olha por cada um de nós em nossas necessidades, mesmo quando nós nos afastamos assombrosamente de Ti. Que Deus nos conceda uma grande bênção em toda esta romaria.